Aí você me pergunta, qual camisa mais linda do Palmeiras? Pra mim, todas. É que nem, qual que é o seu filho mais bonito? O Lucas, Gabriel, meus filhos. Assim, a minha cor preferida é azul. Então, assim, a camisa do Palmeiras é bonita, seus filhos são bonitos, o hino do Palmeiras é bonito. Pô, pra mim, o hino do Palmeiras é God Only Knows do Beach Boys, assim, é a música mais perfeita do mundo. Enfim, nona de Beethoven, nona do Davidson, sei lá, é fantástica. De novo, agora, qual é mais bonita? Eu acho a azul a cor mais bonita. Esse celeste aqui, fantástico. Mas vermelho e preto, camisa do Flamengo, tirando aquela azul e amarela horrorosa, ou aquela papagaia de vintém, mas o Flamengo são fantásticas. E a camisa vermelha da seleção brasileira? Cara, eu acho vermelho lindo, eu acho cores, azul, verde e vermelho. Acho a amarela horrorosa, mas é a camisa nossa, acabou. Sou um cara de esquerda, mas, de novo, se houve alguma conotação política, que eu acho que não houve, por causa da Nike... Não sei nem se aquilo ali é verdade, tipo, será que cogitou-se de fato? Você conhece muito bem esse mundo e o mundo da propaganda. E como a Nike trabalha historicamente. Aí eles jogaram pra cima. Vamos ver o que também acontece. acho. E brilhante, tá? E aí, se você quiser politizar, não politizar, eu acho o seguinte, por uma camisa que já tem 4 cores, azul, verde, branca e amarela, se criar uma quinta, ok. Quando se fez no jogo contra a Guiné, até em nome do Vinícius Júnior e da luta contra o preconceito, a camisa preta, linda, até porque eu acho preto, camisa uniforme. Esse uniforme que o Corinthians usou agora recentemente, preto, é fantástico. Bonito. Camisa preta, goleiro todo de preto, manga preta do Botafogo, a camisa da resposta histórica do Vasco da Gama, preta de 23, maravilhosa. Tal. Ok. O vermelho eu acho que em todos os sentidos desnecessário, até porque você leva de novo a questão política desnecessária. Eu não vou deixar de usar amarelo se um grupo político que não é o meu usa, até por uma questão minha de respeito às várias ideias e ideologias, até as que eu não gosto, do respeito e tal. De novo, não vou deixar de usar. E a vermelha eu acho, sinceramente, não era o caso. Tá? E, de novo, eu não gosto da camisa... Por quê? É uma questão, né, política, esportiva, ideológica. Não. É cromática. Eu não gosto da cor amarela. É a cor que eu menos gosto. Tá? Camisas amarelas que eu gosto. Essa do Mamelodi Sundowns eu acho legal. É até inspirada no Brasil de 82. A do Brasil de 70, espetacular, porque o time temeu maior que eu vi jogar. Mas, assim, de amarelo eu não gosto, do Brasiliense não gosto, do Borussia Dortmund, e nada contra os times, mas eu não gosto da cor amarela. E aquele rosa do Inter Miami? Cara, eu acho demais rosa. Eu adoro rosa, acho uma cor linda, linda. A Juve era rosa. Você sabe qual é a história da Juventus? A Juve, a primeira cor era o uniforme cor-de-rosa. E quase todos os clubes do mundo compravam uniforme na Inglaterra. Tu, como italiano, vai falar Juventus. Pra mim, ainda bem que tu falou Juventus. Quando tu falou Juve, eu fiquei, que porra de time é esse? E depois deixa eu falar sobre isso também. A Juve era Juventus, lá veio que a senhora, não era veio aqui, porque era jovem, evidentemente, no início do século passado, comprava uniforme na Inglaterra, vinha uniforme. Aí tava meio que em cima, tudo esgarçado, veio, só que veio, em vez de vir a rosa, veio a de Newcastle, preta e branca. Porra, não tinha mais a rosa. Falei, vamos jogar com isso aqui, vamos. Aí jogou, pegou e ficou. Então, assim, a Juve era pra ser rosa. Era rosa, né? Aí, sobre Juve. Cara, assim, a minha avó se chama Itália-Roma. Né? Minha mulher é filha de italiana, eu tenho um lado italiano. Tua avó se chama como? Itália-Roma. A família, metade italiana, do lado da mãe, tudo italiano, do lado do pai, tudo alemão. Minha avó, tudo bem, eram 14 irmãos, faltou nome. Vai Itália-Roma. Então, eu não tinha como não ser palestrino. E o lado alemão da minha família, o palmeirense, é mais palmeirense o palestrino do que o lado italiano. Então, não tinha como não ser palmeirense. Sou apaixonado pela Itália e tal. Então, aprendi italiano, não sei falar tão bem assim, mas ok. Então, eu não consigo falar Juve ou Juventus, eu falo Juve. Então fala Ajax, que eu não sou holandês. E se eu falar Ajax, ninguém vai entender que é o Ajax, né? Então, por exemplo, se eu falar Van Gogh, que é o Van Gogh, é complicado. Van Gaal, às vezes eu falava Van Gaal, eu falava uma vez certo, o resto, digamos, errado. Ok, os caras não conseguem falar Garrincha, nem Falcão. O mundo inteiro não consegue falar, só quem consegue falar português. Mas se der para você falar um pouquinho mais certo, então eu vou falar Juve. E aí eu vou, desculpa, falar mal, não é que falar mal, mas não detonar a Globo. Mas enfim, uma cornetadinha leve. Cornetadinha leve. A Globo instituiu que o Carlo Ancelotti é Carlo Ancelotti. Aí eu pergunto para vocês, tudo bem, o Jair Pisserni, mas ficou Pisserni e ok. É difícil falar Ancelotti? Se for assim, a Globo tem que chegar na RBS, na 0 Hora, e falar, gente, não pode mais falar Tchê, tem que falar C. Ô Tchê, em gauchês, tem que falar C. É difícil falar Ancelotti. Em 83 foi preso um mafioso italiano aqui no Brasil chamado Tommaso Buscetta, como se fala. Evidentemente virou Tommaso Busquetta, e ok, ainda mais em 83, durante a ditadura militar, ok. Mas, cara, Ancelotti. Teve um comentarista que eu não vou dizer na Globo que não falou o nome dele. Por quê? Porque é um absurdo ter que obrigar os caras a falar errado. Porque se fosse, de novo, Kvaratskhelia,
Ok, mas é Ancelotti, velho. E tá aqui um cara que não posso falar mal da Globo, não devo falar mal da Globo, não porque eu trabalho na concorrência. Eu trabalhei 2 anos no Sport TV, só saí porque quis para ir para Bandeirantes, em 97. Mas o meu pai trabalhou de 10 de agosto de 85 a novembro de 2003 na Globo. A mãe dos meus filhos trabalha na Globo desde maio de 93. Mais pessoas da minha família trabalharam. Ou seja, desde o dia 10 de agosto de 85, alguém da minha família tem leitinho da Globo. Uhum. Que é foda. Eu respeito e tal, mas discuto muito. Porque, inclusive, a Globo não chamava. E não é porque o estádio era do meu time. Mas o Palmeiras, o estádio Allianz Parque, foi chamado de Arena Palestra absurdamente pelo Grupo Globo. Porra, é um direito ao nome. Que a Globo agora chama de Morumbi, chama de Neoquímica Arena, chamam porque pagam. E tem que chamar, gente. Não é um name rights, é um dever de dizer o nome. É um absurdo, abjeto, o departamento comercial mandar no jornalístico e mandar no dever de dizer o nome certo. É Neoquímica Arena, é Neoquímica Arena. É Liga Arena, ou já foi Kyocera Arena do Atlético Paranaense, é Kyocera Arena. E o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. E na Fórmula 1 é RBR, o caralho. Cara, lembra da UBRA, Universidade Luterana do Brasil, no Porto Alegre, não em Porto Alegre, em Canoas, perto de Porto Alegre? Lá virou Canoas. Porque não podia chamar de UBRA, que é uma universidade, como chamar FIAN, onde eu estudei, o Largo São Francisco, onde eu estudei também Direito na USP. Só que o que acontecia? Ao chamar de Canoas, tem um outro time chamado Canoas. Aí começaram a chamar de universidade. Velho, é um nome. Pô, se for assim, então não chama Flamengo, que é Flamengo, porque tem Pentes Flamengo. Então chama o time da Gávea, do Ninho do Urubu. Cara, é absurdo. E aí a Neoquímica Arena já é um outro momento e você já fala desde o início. Se eu sou o Palmeiras, eu cobro o Allianz Parque, eu cobro retroativo. Eu falo, cara, vocês não chamaram. O Pão de Açúcar virou PAEC na Globo, que teve que virar o Dax, porque não ia ser chamado de Pão de Açúcar na Globo. Esse é um fato real que eu participei da história. Que coisa, eu não sabia disso. Cara. O José Carlos Brunoro, à época, diretor da PAEC, me liga um dia e falou, Mauro, o Pão de Açúcar, que é chamado PAEC no Grupo Globo, vai ter que virar outra coisa. Porque se o PAEC chegar com PAEC, nunca vai ser chamado como Pão de Açúcar. E o Abílio Diniz não quer. A única saída é se patrocinar o futebol da Globo, ele não vai patrocinar. Então o que a gente vai fazer? Vamos mudar de nome. Aí é o seguinte, o Abílio Diniz, muito fã do meu querido companheiro mestre, cracaço José Silvério, ele pediu, eu fiz o meu campo, trabalhava com o José Silvério na época na Rádio Bandeirantes, o Abílio quer que o Silvério narre 4 gols imaginários do Pão de Açúcar / PAEC, para que ele determine qual vai ser o nome do novo clube. Aí, era, se eu não me engano, um era gol do Avis, outro era gol do Bandeirantes, outro era gol do Sagres e outro era gol do Audax. Ainda brinquei com ele, pô, se ele já não chama de PAEC, não vai chamar de Bandeirantes também, né? Bandeirantes, o canal do esporte. E eu tava no grupo Bandeirantes na época. Aí o Silvério gravou, e que golaço do Audax, do Pão de Açúcar, não, do Avis, do Sagres e do Bandeirantes. O Abílio gostou mais de Audax e o virou Audax, que depois ele vendeu para o Mário Ponte Preta, que foi vice-campeão paulista em 2016. Então assim, caras, não pode, de boa. Então, aí voltando aqui, chama de Ancelotti, velho. Pô, não tem. Como a Globo chamava também, Juventus, de hoje Juventus. Não tô falando nem a pronúncia. Ou Inter de Milão. Velho, é a Inter. Porra, não pode, é a Inter. É a Real Sociedade, não é o Real Sociedade. É a maneira como se chama. Uma vez eu estava no Sport TV, isso mudou, tá? Isso melhorou. Eu fazendo um jogo em Limeira, Campeonato Paulista, Inter de Limeira e Corinthians. Aí vem a ordem do Rio de Janeiro, é para chamar de O Inter de Limeira. Sendo que a cabine no Major Levi Sobrinho é em cima da torcida. Eu falei, eu não vou chamar o time de O Inter de Limeira. Então eu passei a transmissão inteira, tendo que chamar a equipe de Limeira. O Leão, na época, inclusive, no Sport TV, não podia nem chamar pelo apelido, não podia chamar de Mengão, Rubro Negro, era só Flamengo, Fluminense, que até dá pra discutir. Mas, velho, tinha que chamar o time de O Inter de Limeira. Eu falei, não vou chamar de Inter de Limeira. E chamei de qualquer outra coisa, menos de Inter.